Olá, espero que a sua saúde e a sua alma vá bem em nome de Jesus. Eu quero trazer essa mensagem para você hoje. É uma mensagem que falou muito no meu coração e eu creio que também Deus vai falar com você. Lá em Salmos, capítulo 83, versículo 15, está escrito: Assim os persegue com a tua tempestade e os assombra com os teus torvelinhos. Eu quero falar sobre tempestade. 3 tipos de tempestades que pode vir na vida de um homem. A primeira é causada pelo homem. A primeira tempestade, o próprio homem pode causar na vida dele. Davi estava ali bem, estava lá no palácio, havia uma guerra para ele ir e ele acabou não indo na guerra. De repente ele olha para a janela, pela janela do quarto dele, e ele vê ali uma mulher tomando banho. Ele se apaixona por aquela mulher casada, né, com outro homem, e ele manda buscar aquela mulher e ele adultera com aquela mulher. Depois ele manda o marido daquela mulher vir da guerra para dormir com aquela mulher porque ela estava grávida. Então, para fingir que o filho era do marido. Ou seja, ele cometeu o pecado do adultério. Agora, o segundo pecado, que era o engano, né, a mentira. E depois ele pega e manda aquele marido para frente da batalha para ser morto. E ele definitivamente tomar posse da mulher daquele homem, ou seja, comete agora o assassinato. A vida de Davi, antes disso, estava muito boa, mas depois disso, ele atrai uma grande tempestade na vida dele. Quando eu falo tempestade, eu estou falando de problemas que o homem atrai para a vida dele. E olha o que aconteceu com a família de Davi. De repente, o filho se apaixona pela irmã, né? Ele vai lá e estrupa a irmã, e aí o outro filho, para vingar, né? Ele planeja a morte do irmão durante 2 anos, vai lá e mata o próprio irmão, e depois ele vai para a porta do palácio se levantar contra o pai, você entende? E se levanta contra o pai, Absalão se levanta contra o próprio pai, e aí os soldados de Davi matam Absalão. Ou seja, uma grande tempestade veio na vida de Davi porque ele provocou essa tempestade. Um dia eu estava aqui assistindo a TV com meu tio, que é pastor, e colocamos num canal ali e começou a passar só desgraça naquele canal. Eu falei com meu tio assim, olha, tanta desgraça hoje, né? E ele disse assim para mim, e muitas delas poderiam ser evitadas. Muitas delas poderiam ser evitadas. Ou seja, tem muito problema que vem na tua vida, muita tempestade, que pode ser evitado, se você não ficar na prática do pecado, se você se voltar para Deus. Você vê Sansão. Sansão, ele também causou uma tempestade na vida dele. Ele arrumou uma mulher com jugo desigual, né? Porque Deus proibia o relacionamento dos homens de Israel com mulheres de outra nação, mas ele foi lá e desobedeceu a palavra de Deus. E aí, de repente, num certo dia, aquele homem que era super forte, poderoso, né? Ninguém conseguia derrotar ele, né? A Dalila grita lá, Sansão, os filisteus vêm contra você. E ele se levantou achando que ia vencer, mas a Bíblia diz que não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. E aí o que acontece? Vieram e vazaram os olhos dele, humilharam ele. E a história de Sansão, ela não é uma história bonita que termina com algo bonito. Ele morre por causa do pecado dele. Ele mata os inimigos? Sim, mas ele morre, né? Aquele homem poderia ter vivido muitos anos, mas acaba morrendo por consequência de uma tempestade que ele atrai na vida dele por causa do pecado. Você entende? Então, a primeira tempestade que vem sobre o homem é ele causando essa tempestade por causa de escolhas erradas que ele faz. A segunda tempestade é causada pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus estava no mar com os discípulos e uma tempestade veio, né, para derrubar o barco onde Jesus estava e os discípulos. Eu creio que o diabo causou aquela tempestade, mas Jesus repreendeu os ventos e deu ordem ao mar para se acalmar, e a Bíblia diz que ali se acalmou. Ou seja, o diabo também
levanta tempestades contra nós, levanta problemas, dificuldades. Tem gente que diz assim, nem tudo é o diabo. Realmente, nem tudo é o diabo. Mas tem certos problemas que vêm na vida de uma pessoa que é o diabo que causa, certo? É o diabo que se levanta contra o ministério daquela pessoa para destruir o ministério, se levanta contra a família para destruir a família. Você entende? Porque o diabo, ele existe. Se você crê que Deus existe, então você tem que crer que o diabo também existe, porque foi Deus que criou o diabo. E a Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como leão, né, procurando alguém para dragar, para destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir, certo? Talvez o diabo criou uma tempestade na sua vida e ele roubou a sua paz, roubou a sua alegria, mas você não pode deixar nem destruir e nem matar, certo? Talvez o diabo roubou e já destruiu, mas você não pode deixar matar, amém? Então, confie em Jesus. Peça ao Senhor Jesus para repreender essa tempestade que o diabo tem causado na sua vida. Ordene para que essa tempestade pare no nome de Jesus. E ela vai parar. Aproximai-vos de Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, em nome de Jesus. E a outra tempestade é causada pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Jonas, Deus falou com ele, olha, tem um povo ali que ele vai se arrepender, vai lá e prega para eles. Prega lá naquela cidade lá, que vai todo mundo se converter. Jonas foi lá e comprou a passagem e foi para outro lado. Você entende? O lado contrário para o qual Deus queria que ele fosse. Deus queria que ele fosse para Nínive pregar, e ele foi para o navio para fugir, né? Quando está lá no mar, todo mundo no mar, no navio, né? Jonas dormindo lá no porão do navio, certo? Achando que nada ia acontecer com ele, porque ele estava ali abandonando a obra de Deus, abandonando o chamado que Deus tinha para ele. De repente começa uma grande tempestade e aquelas pessoas começam a discutir entre elas qual o motivo dessa tempestade está acontecendo. Aí disseram, ó, tem um homem dormindo lá no porão, então traz ele aqui. E aí quando levou Jonas lá, falou, qual é o Deus que você serve? O que você está fazendo aqui? Por que você está escondido no porão? E ele disse, olha, essa tempestade é por minha causa. Pode me jogar no mar, que a tempestade vai acalmar. Realmente pegaram ele e jogaram no mar, mas Deus disse, vai para o mar porque o meu peixe vai te engolir. Ou seja, Deus criou aquela tempestade para tratar com Jonas, tratar com ele, porque ele estava fugindo de Deus. E aí o peixe engoliu Jonas, e lá no abismo, no ventre do peixe, ele se arrepende e ele clama ao Senhor. E aí Deus falou, agora você quer me obedecer, né? Então agora eu vou pedir ao peixe para vomitar você na praia. E aí vomitou Jonas na praia, Jonas foi lá e pregou, aquele povo se arrependeu, se converteu ao Senhor. Ou seja, essa tempestade que veio na vida de Jonas foi para quê? Foi para direcionar Jonas para aquilo que Deus queria. Ou seja, tem problemas que acontecem na sua vida que Deus permitiu acontecer para direcionar você para a cidade que Deus quer que você esteja, para a igreja que Deus quer que você vá. Você entende? Então, assim, Paulo, ele queria pregar em Jerusalém. Ele não queria pregar para os gentios. Ele queria pregar para os judeus. E o que aconteceu? Deus permitiu que ele fosse apedrejado. Ele teve que sair de Jerusalém fugido. Certo? Fugindo, né? Porque Deus permitiu aquilo para que o evangelho chegasse até nós. Então Deus permitiu que a tempestade, a tempestade da perseguição viesse sobre muitos cristãos que estavam em Jerusalém, para que o evangelho chegasse até os gentios. Você entendeu? Então tem problemas também que vêm na tua vida, que é para Deus direcionar você para onde Deus quer. Você entendeu? Então, talvez você fale assim, por que eu fui para aquela cidade? O que eu fui fazer naquela cidade, meu Deus? Mas aí, de repente, você ouve alguém dizendo assim, pastor, por causa da tua palavra eu me converti. Eu fui liberto porque o Senhor orou por mim. Né? Hoje eu estou livre porque o Senhor orou por mim. O Senhor me abençoou. Aí você começa a entender, né, que você foi para parar naquele local
né? Você achava que estava errado, você achava que você tomou uma decisão errada, mas tudo te direcionou para aquilo ali, para que a obra de Deus fosse realizada ali, naquele lugar, certo? Então fica aí essa palavra para você. 3 tipos de tempestades. Vou repetir: aquela que o homem causa para ele mesmo, aquela que o diabo levanta contra ele e aquela que o próprio Deus levanta contra o homem. Certo? Eu quero orar por você. Que Deus te dê direção na tua vida, né? Davi, ele orou: Senhor, pega-me pela tua mão, pela minha mão direita, me leva para passos verdejantes, para águas tranquilas. Que Deus possa livrar você de toda a tempestade que o seu pecado causou contra a sua vida, que o diabo tem causado, e que a tempestade que Deus tem causado em você, que ela possa te direcionar para onde Deus quer. Senhor Deus e eterno Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Talvez ela seja um pastor, seja um capelão, seja um irmão, membro de uma igreja, que o Senhor possa dar direção na vida dele. Repreende agora a tempestade que Satanás tem feito contra essa vida. Dá-lhe direção para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, e livra ele de toda a tempestade que o pecado causou, perdoando os pecados dele, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos lavar no teu sangue, Senhor. Pega-nos pela tua mão direita, pega na nossa mão direita, com a sua mão direita, Senhor, e nos direciona para passos verdejantes e águas tranquilas. Refrigera a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus.